Bom, gente, vamos conversar sobre esse nosso amiguinho, o E-Social, que agora vai entrar para valer. Para quem não acredita e para quem também acredita, enfim, essa coisa está pronta. Enfim, ele vai de fato acontecer, tá? Eu também passei por muito descrédito quando surgiu a ideia do E-Social em 2012 e principalmente em 2013, quando a Caixa Econômica veio para o projeto definitivamente, eu falei, nossa, vai acontecer, vai dar certo. Já faz 4 anos que eu estou dizendo que vai dar certo, que esse negócio vai entrar no ar. E agora, por que eu acredito que vai? Porque até o governo está dizendo que agora vai. E se até o governo está dizendo, porque sinal que vai mesmo, tá? Vamos passar rapidinho. O material que vocês receberam, a apostila que vocês receberam, é um material que eu preparei para um curso de 8 horas. Significa, evidentemente, então, que a gente não vai passar página por página desse material, ok? Vou passar os pontos principais, as principais áreas do E-Social. Ah, vocês receberam, junto com o material, uma ficha para perguntas, para dúvidas e tal. Então, pediram, até por conta da transmissão, que vocês façam as perguntas por escrito e no final do nosso encontro, como o Rigoni falou lá pelas 4 da tarde, eu leio as perguntas e a gente vai respondendo, tá? Porque senão, se você fizer uma pergunta daí para mim, o microfone não vai captar a tua voz e quem está lá do outro lado assistindo pelo vídeo não vai escutar a tua pergunta, vai só ouvir uma resposta e não vai entender o que eu estou falando. Vai ficar aquela coisa meio esquisita, tá bom? Então, para a gente evitar maiores problemas, vamos fazer por escrito. Mas vamos lá, vamos direto ao assunto. O que é o E-Social? Todo mundo já sabe, aquele projetão bacana, o verdadeiro Big Brother. Eu costumo dizer que a Receita Federal é o verdadeiro Big Brother, não é o Pedro Bial. Nem é o Bial mais, né? Faz o Big Brother. Agora quem que faz agora? Thiago Leifert, né? Que apresenta. Quem assiste Big Brother aí? Ninguém. Vocês são felizes. Maravilha, parabéns. Ninguém vê essa porcaria. Ótimo. Mas a ideia de grande irmão que enxerga todas essas coisas, que vem de um livro do George Orwell, lá de 1948, de um Estado que controla a vida das pessoas à distância. A ideia do Orwell é que tudo isso funcionaria via um sistema de câmeras. E a Receita Federal copiou a ideia, não por um sistema de câmeras, porque ele não quer saber que roupa você está usando. Ele quer saber o que está acontecendo com o teu dinheiro. A Receita Federal quer saber tudo o que está acontecendo nas finanças de cada pessoa, para onde está indo o dinheiro, de onde vai, o que você está fazendo da tua vida e o que você está fazendo principalmente com a tua vida tributária. E então, por conta dessa necessidade de controle gigantesco, é que vem surgindo lá a contabilidade digital, o ECF, não sei o quê, todas essas mudanças que nós vimos passando nos últimos 10 anos, pelo menos, de transmissões online de informações para o Estado, para o fisco. E, por fim, chegamos à esfera trabalhista. E o E-Social abraça essa ideia toda. E o que é mais importante, ele não fala só com o departamento pessoal. Quantos aqui trabalham em departamento pessoal? Olha só, o escritório sempre manda o pessoal do DP para cá, né? E acha que o problema é só do DP. Depois vai descobrir que o problema não é só do departamento pessoal. E o pior é o seguinte, se você chegar lá e falar que o problema não é só do departamento pessoal, não vão acreditar em você. Porque E-Social é para substituir a GFIP. Não é isso que falam? Ah, é GFIP, RAS, CAGED. É muito mais que isso, pessoal. É muito mais que isso. Parte da DCTF vai ser substituída, DIRF vai ser substituída e mais uma série de coisas que a gente vai conversar aqui. Vamos falar de comercialização de produtos, tudo isso vai estar envolvido, boa parte disso vai estar envolvido no E-Social, tá bom? Bem, pretende-se substituir esse monte de coisa aí. Eu coloquei a relação aí na tela, vocês têm no material também. Então, quando eu digo pretende-se substituir, é pelo seguinte, uma das normativas que saiu de E-Social diz que a substituição dependerá do órgão responsável por aquilo. Em outras palavras, será mais ou menos assim. Vou usar o CAGED como exemplo. Para que serve o CAGED? Para dar trabalho para a gente. Tem um departamento dentro do Ministério do Trabalho chamado CAGED, com uma diretoria completa, mais uma equipe trabalhando, não sei o quê. O que esse pessoal faz? Dia 7 recebe aquele monte de arquivo que nós transmitimos. Na verdade, tem um sistema lá que recebe tudo aquilo, sintetiza todos aqueles dados, para dia 15 o ministro ir à televisão e dizer quantos empregos novos tivemos no Brasil naquele mês. Pronto, CAGED é isso. O que vai acontecer de diferente?
Essas informações não irão mais no dia 7, irão no momento que você fizer a contratação. O CAGED vai acontecer o tempo todo, em outras palavras. Agora, quando é que eles vão abolir a entrega do CAGED no dia 7? Assim que o E-Social entrar no ar? Não obrigatoriamente. Pode ser que essa equipe lá dentro do Ministério do Trabalho não confie, a princípio, no E-Social e mantenha o CAGED vigindo por mais alguns meses, até que eles tenham plena segurança de que o E-Social realmente vai substituir o CAGED. Significa dizer que a entrada do E-Social não vai automaticamente abolir tudo isso que está nessa lista. Ok? Tenhamos essa consciência, ok? Pode ser que, no primeiro momento, apenas se acrescente obrigações à nossa rotina. E depois, aos poucos, essas obrigações antigas vão saindo da lista. A única que tem previsão de acabar no momento que o E-Social entrar no ar é a GFIP, graças ao bom Deus. E vamos lá, o trem para dar trabalho, né? Para dar confusão. E ter que editar arquivo, e ter que colocar um centavo não sei aonde, ter que não sei o que lá, senão você não consegue transmitir. Graças ao bom Deus, a GFIP vai sair do ar assim que o E-Social entrar. A Caixa Econômica já publicou umas 18 portarias falando disso. Cada vez que se prorroga o prazo, eles publicam uma nova portaria dizendo que, em outras palavras, estão dizendo o seguinte: olha, nós da Caixa estamos prontos. Estamos esperando vocês aí do outro lado resolverem os seus problemas. E, enfim, parece que agora realmente está tudo redondinho. E final do ano, com o comecinho do ano que vem, as grandes empresas entram no E-Social e a GFIP já deixa de existir para elas. No meio do ano que vem, as demais empresas entram e a GFIP também vai desaparecer para as demais empresas. Só isso está garantido que, de fato, vai acabar. O que, particularmente, eu já acho que é uma grande coisa. Vamos nos livrar da GFIP. Consequentemente, vamos nos livrar também do Conectividade Social? Não obrigatoriamente. Por que, Emerson? Porque as normativas da Caixa estão falando da GFIP, mas até agora não se falou nada sobre a GRRF. Então, talvez nós tenhamos que manter a conectividade instalada lá para poder gerar a GRRF em um primeiro momento. Talvez. Ok? Quem sabe eles já estejam preparados para tudo isso e só não escreveram na normativa. Mas não está escrito até agora. Então, não dá para confiar. Se no que está escrito já não dá para confiar muito bem, imagina no que não está escrito, né? Bom, prosseguindo aqui, todo mundo estará obrigado, todo mundo que tem empregados, e mesmo quem não tem empregados, mas é empresa formalizada, está obrigada a aderir ao E-Social. Quer dizer, não vai ter escapatória, todo mundo vai usar esse negócio. Uma coisa importante de lembrar também, o E-Social que nós vamos implementar a partir de janeiro ou a partir de julho do ano que vem, nada tem a ver com aquele E-Social de empregada doméstica, tá? Ah, mas doméstica deu tanto problema, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aquilo que a gente entra no site do E-Social para fazer folha de pagamento de empregado doméstico foi uma tentativa da Receita Federal de criar um sistema de folha de pagamento para domésticos. Para você não precisar usar o teu software de folha de pagamento. Tá? Você usa um software lá no teu escritório para produzir folha de pagamento, todo mundo usa, mas o doméstico a gente entra direto no site e faz, não é? Aí metade das coisas tem que fazer no Excel para depois lançar lá, porque ele não calcula um monte de coisa e tal, e tal, e tal. Mas a ideia da Receita Federal foi essa. Olha, você, empregador doméstico, não precisa comprar um programa de folha de pagamento. Entra aqui no site que nós te fornecemos um programa de folha de pagamento para o teu empregado doméstico. E esse programa de folha de pagamento da Receita Federal, mal e porcamente funcionando, já alimenta o banco de dados E-Social. E eles resolveram chamar aquilo tudo de E-Social para simplificar e acabou fazendo confusão. Mas aquilo não tem nada a ver com o que nós faremos a partir de janeiro do ano que vem com as nossas empresas. Ok? Por que não tem nada a ver? Porque você não vai entrar naquele site para fazer folha de pagamento. Você vai continuar usando o software que você utiliza. A rigor, nós não precisaríamos estar discutindo o E-Social. Como assim, Emerson? Quem deveria estar preocupado com o E-Social de verdade verdadeira é só quem desenvolve o software que você utiliza. Porque o E-Social, a princípio, não traria nenhuma mudança na nossa rotina de trabalho. Porque vamos lá, qual é a nossa rotina de trabalho? Quando eu contrato alguém, cadastro a pessoa no sistema. Tá, preencho carteira de trabalho, não sei o que e tal.
rotina de contratação, todo mundo faz, certo? Não vai mudar. Ah, mas agora eu tenho que fazer antes de começar a trabalhar. Sempre teve. Vamos lá, gente. Isso não acontece com vocês, só acontece lá em Londrina com a gente. Chegar no finalzinho do mês, chega lá um pacote de documentos para contratar alguém que está trabalhando desde o dia 1º. Isso não acontece aqui, né? Só acontece lá. Tá certo ou tá errado fazer isso? Erradíssimo! Porque, mas pelo menos eu registrei desde o dia 1º. Ok, e se o cara morresse um dia antes de ele mandar os documentos? Dia 25 ele mandou os documentos, dia 20 esse cara sofre às vezes de trabalho e morre. Ele não estava registrado. E aí, para eu formalizar isso, para a família poder receber uma pensão da INSS, como é que fica? Era o primeiro emprego do camarada. Não foi feito nem número de PIS ainda. E ele já morreu, ele já não existe mais. Ele deveria estar registrado desde que ele começou a trabalhar. Não podia esperar para fazer o registro. A gente espera, ou a gente não, mas os nossos clientes esperam, mandam documentação depois. É aquela história de, você vai fazer uma experiência de 30 dias e se você passar eu te registro. Quantas vezes você escutou isso? Eu sei que a gente aconselha a não fazer, mas o empresário não nos obedece. E ele faz essas coisas erradas. Aí ele te manda para fazer o registro da pessoa com um contrato de experiência de 90 dias. Quer dizer, o cara faz 120 dias de experiência, né? Depois é demitido ao final desse contrato de experiência mequetrefe, entra com uma reclamatória, ganha aviso prévio, ganha não sei o que lá, e o problema é a Justiça do Trabalho. O problema não é o empresário que fez tudo errado, né? Culpa da Justiça do Trabalho. Quantas vezes a gente escuta isso, gente? O tempo todo. Nós que trabalhamos com o departamento pessoal sabemos que todo mundo faz um monte de coisa errada e depois acaba sobrando para a gente, inclusive correr atrás de documentação, regularizar a situação da pessoa, não sei o quê, enfim. Mas o registro do empregado já tinha que ter sido feito antes de ele começar a trabalhar. Toda a vida precisou ser feito antes. A gente aqui não fazia. Aí o E-Social vai mudar tudo. Não, ele só vai fazer com que nós façamos as coisas de forma correta. Aquilo que a gente sempre deveria ter feito. Vai mudar nada. Ah, mas eu tenho que fazer atestado médico, lançar no sistema. O trabalho que vai dar agora é alimentar o sistema com as informações do atestado admissional. Atestado admissional, tenho que fazer antes de começar a trabalhar, a hora que começa ou até 30 dias depois? Todo mundo sabe que é antes, né? E na prática? Alguém falou depois, eu não acredito. Tenho certeza que todo mundo faz antes. Aí agora vai ter que fazer antes. Toda a vida teve que fazer antes. Para que serve o atestado admissional, gente? Para saber se a pessoa está apta. E como é que eu vou saber se ele está apto e vou colocá-lo para trabalhar se não tem o atestado? Tudo bem que aquele atestado que é feito em 5 minutos, né? Que custa R$10. Não dá para acreditar num médico que cobra R$10. Mas, se é isso que o mercado nos oferece, é esse documento que eu tenho para dizer que a pessoa está apta. Aí o cara começa a trabalhar, 10 dias depois dá problema de saúde nele, que aquele exame admissional maravilhoso não pegou o problema de saúde que a pessoa tinha. E você fica com um pepino nas mãos, né? Eu vivo recomendando aos meus alunos, processe o médico, porque ele é responsável por aquele atestado admissional que deu. Se ele cobra R$10 e quer fazer um serviço porco, o problema é dele, o problema não é nosso. Se todos eles cobrassem R$200 por um exame desses, as empresas se adaptariam, pagariam os R$200 e a coisa se resolveria. E o trabalho seria bem feito, acredito eu. Se ele quer cobrar R$15, R$20, não sei quanto estão cobrando por aqui. Mas, o E-Social, gente, a princípio, não era para mudar a nossa rotina. Ele é simplesmente para nos fazer obedecer tudo aquilo que já está na legislação. Tudo aquilo que a gente sempre teve que fazer. A transmissão vai ser por certificado digital A1 ou A3, isso é padrão também, que nós já usamos para a GFIP, já usamos para a Receita Federal, não vai precisar fazer um novo certificado, nada disso, o que você tem vai ser aproveitado, vai ser utilizado apenas aquele mesmo que você tem. Qual a diferença? Hoje você bota o cartãozinho lá para ler, se você usa em cartão, põe na leitura de cartão só quando vai transmitir alguma coisa. O E-Social vai exigir que o certificado digital fique ativo o tempo todo. Porque cada operação que você fizer no teu software de folha de pagamento será transmitida automaticamente. Então, se eu desenvolvesse o teu software e não estivesse o certificado digital conectado, eu ia guardar aquelas informações e no final do dia, se você fosse desligar o computador, eu falei, calma que tem um monte de coisa para transmitir que você não transmitiu ainda. Transmite primeiro, depois desliga o computador.
Ou lá pelas 5 da tarde eu te daria um alerta. Olha, você não transmitiu as coisas que aconteceram hoje. Bota o certificado aí e transmita. Mas como não sou eu quem desenvolve o teu software, não sei como que o teu programa está se preparando para esse tipo de situação. O fato é que tudo o que acontece no dia a dia, tudo o que você alimenta no teu software de folha de pagamento, será transmitido para a Receita Federal. E a intenção é que isso aconteça online. Ou seja, acabei de alterar o sexo do empregado no cadastro, enter. Já foi uma alteração de contrato, uma alteração de dados lá para o E-Social. Alteração de sexo não é alteração de dados, salvo se a pessoa mudar de sexo, né? É uma retificação de informações normalmente. Dei um exemplo bem simplório aqui. Vai ter exceções, sim, o MEI, o segurado especial e tal. Esse pessoal aqui poderá usar senha, usuário e senha, sem precisar de certificado digital. A Receita está desenvolvendo um método para isso, mas a ideia é que seja igual ao ECAC, que você tem uma senha, entra lá, acessa a tua declaração de imposto de renda, aquelas coisas todas. Vai usar o mesmo sistema para transmitir informações ao E-Social sem ter certificado digital. Mas só os pequenos. Normalmente, a gente usa a procuração, né? O contador tem o certificado dele e os clientes fazem procuração para usar o certificado do contador. Então, esses pequenos poderão usar o certificado do contador, também vai facilitar bastante. São várias as áreas da empresa envolvidas com o E-Social e a gente não enxerga normalmente isso. E eu começo pelo SESMIT, pelo pessoal que cuida de segurança e medicina do trabalho. Por quê? Porque toda a parte de segurança e medicina do trabalho, que hoje você não sabe direito como é controlada, vai ter que ser transmitida ao E-Social. Então pense comigo. Para quem trabalha, não em escritório de contabilidade ou empresa de contabilidade agora, para quem trabalha em empresa, lá na tua empresa tem um setor de SESMIT, tem lá um enfermeiro do trabalho, um médico do trabalho, alguém que cuida disso, e essa pessoa controla, por exemplo, os atestados periódicos. Como que ela controla, Emerson? Sei lá, tem uma planilha de Excel onde ela lança isso tudo. Data do atestado, resultado, não sei o quê. Essas informações agora terão que ser prestadas ao teu software de folha de pagamento, porque é através do teu software de folha de pagamento que esses dados irão para o E-Social. Uma planilha Excel não vai conseguir mandar as coisas para o E-Social. E o SESMIT vai ter que se preparar para isso. Então eu não sei se o aplicativo que você utiliza tem mais um pacote extra só para SESMIT, e aquela pessoa vai acessar esse pacote extra sem ver a tua folha. Ou se ela vai te trazer os dados e você é quem vai alimentar tudo no teu sistema. Enfim, esse mecanismo interno vai ser resolvido por você dentro da tua empresa. Ok? Você vai ter que pensar nisso. E você que é de empresa de contabilidade? Complica um pouquinho mais, porque normalmente os clientes não têm SESMIT, né? Mas tem uma clínica que presta serviço para essa cliente, que é aquela clínica que vai lá todo ano fazer o exame periódico, para quem ele manda os exames admissionais, demissionais e tal. E esta clínica vai fornecer essas informações. Agora, de novo, não me pergunte como, mas provavelmente eles vão gerar algum tipo de arquivo, te transmitir, para você importar no teu sistema de folha de pagamento e poder transmitir para o E-Social. Mas terá que ser transmitido. As informações de SESMIT, graças a Deus, nós teremos 6 meses a mais. Então, as grandes empresas que entram no E-Social agora, em janeiro, só a partir de julho terão que transmitir as informações de segurança e medicina do trabalho. As pequenas e médias que entrarão em julho, ou as demais empresas que entrarão em julho, só a partir de janeiro do ano de 2019 terão que transmitir as informações de SESMIT. Menos mal, a gente vai ter um tempinho ainda a mais para se adaptar com isso. Mas, desde já, preocupe-se em resolver esse problema dentro da tua empresa. O governo não vai resolver esse problema para você, ele quer a informação. Como a informação vai chegar até o teu sistema para ser transmitido para o E-Social, o governo não está nem aí para isso. Tem que discutir com a tua empresa de software como é que ela vai fazer. E com a clínica que presta serviço para o teu cliente. Mas Emerson, são 10 clínicas diferentes. Ok, vai ter que negociar com as 10. E caramba, como é que isso vai ficar? Não sei. Cada uma delas, eles não usam sistema nenhum, Emerson, é tudo anotado no papel. Caramba, esse cara vai escanear essas coisas, vai te mandar por e-mail, vai te mandar por WhatsApp, eu sei lá eu como. E você vai ter que digitar tudo no teu programa. Vai ter que contratar um estagiário só para fazer isso, né? Só para digitar atestado médico no software. Vai dar um pouquinho de trabalho, talvez. Mas negocie desde já com quem produz esse trabalho eu digo de SESMIT, de Segurança e Medicina do Trabalho,
para que ele te gere as informações da maneira mais prática possível para você importar. Normalmente ele usa algum programa de controle disso lá. Todo programa exporta informações, todo programa importa dados. Então pode ser que você vai exportar para ele uma lista de empregados, já faça isso, não sei. E ele pode alimentar o sistema dele lá com tudo, te devolve, isso você só importa no teu programa. Mas aí tem que ver os layouts de arquivo, do programa que ele usa com o programa que você utiliza. Negociar tudo isso, gente. Pensem sempre o seguinte, a tecnologia veio para te ajudar, não para te atrapalhar. Então você não tem que ficar digitando nada. Ah, mas o meu sistema não tem um jeito de fazer isso, Emerson. Cobre do sistema que ele desenvolva. Eu trabalhei 10 anos com desenvolvimento de software para folha de pagamento e esses 10 anos me ensinaram uma coisa fantástica. Tem uma palavrinha, uma frase mágica que faz os programas desenvolverem rotinas que nós precisamos. A frase mágica é: vou trocar de sistema. Você não vai trocar porque dá um trabalho do inferno trocar de sistema. Quantos aqui já trocaram de sistema? É uma delícia, né? Aí metade dos dados não dá para aproveitar de um programa para o outro. Eu me lembro que no escritório de contabilidade que eu trabalhei nos anos 90 tinha um programa próprio do escritório. Tinha um programador que desenvolvia aquele software e tal. Só que chegou uma hora o cara não dava mais conta. Eles resolveram comprar um programa, um desses de mercado. Compraram e aquele programador que cuidava das coisas lá dentro para nós falou: olha, não dá para importar nada, vai ter que redigitar tudo. Nós tivemos 6 meses para fazer tudo em paralelo, ir alimentando tudo no outro programa. Bem, às vezes o empregado tinha 4 filhos, tudo para salário e família. Como é que foi cadastrado os nomes dos filhos? Filho 1, filho 2, filho 3, filho 4. Escrever nome e sobrenome de criança para quê? Não, não tinha tempo para fazer isso não. E o cara, depois, o pior vocês não sabem, depois que a gente já estava usando o novo programa, nós descobrimos que dava para importar tudo. E o cara disse que não dava porque a intenção dele era que nós fizéssemos cadastros novos e bem feitos. Ah, porque os cadastros estavam tudo errado. O cadastro ficou ótimo. Tem independente chamado esposa. Eu não ia escrever o nome da mulher inteirinho, nem eu, nem os meus colegas. Era uma equipe que trabalhava com isso lá. Ou seja, o que era para resolver o problema estragou, né? E até hoje, provavelmente, no banco de dados daquele escritório de contabilidade, tem filho que chama filho 17. 17 filhos é muito, né? Mas tem o filho 7, com certeza. Vai ter que mudar isso, porque o E-Social vai exigir o nome dessa criança inteira. Vai ter trabalho. Bom, o pessoal do jurídico vai estar envolvido nisso por quê? Porque uma das coisas que o E-Social exige, provavelmente o teu software já tenha um cadastrozinho lá, é um cadastro de processos administrativos e judiciais. Esses processos são processos que discutem tributação. Tá? Não entra reclamatória trabalhista nisso. Ok? Mas são processos, por exemplo, você está discutindo o FAP da empresa. Porque a Receita, o INSS entregou o FAP para você. Ah, não, esse FAP está errado, porque tinha um monte de gente afastada aqui que não era meu empregado, ou que já tinha voltado e no cadastro estava errado. Estou discutindo o FAP. E aí você entra com um processinho administrativo do INSS para discutir o FAP. Eles alteram o teu FAP, mas no cadastro não. E o E-Social quer saber os dados desse processo. Normalmente quem faz isso é o jurídico, para as empresas maiores pelo menos. E aí essa informação deverá constar no E-Social. E não só isso. Imagine que é uma discussão, inclusive, bem interessante que ainda se tem. Se o adicional de hora extra, aquele 50% a mais, ou o percentual que a convenção coletiva definir, é indenizatório ou é remuneratório. Existe essa discussão no meio jurídico. E quem discute isso, discute por quê? Porque se essa verba tiver caráter indenizatório, não há recolhimento de tributos. Nem de imposto de renda, nem de INSS, nem de FGTS, nem de nada. Então, quem está discutindo isso na justiça, se o cara consegue uma liminar para não sofrer descontos desses tributos, você vai ter que cadastrar esse processo no teu sistema, porque o E-Social vai automaticamente descontar o tributo dele. Mas aí vai ver que tem um processinho lá e vai entender por que que não tem. Porque assim, chega lá, salário, remuneração total, R$8.000, imposto de renda zero, epa. Imagina que você está entregando isso para a Receita Federal. A Receita não vai gostar muito da ideia, né? Ela vai te devolver o arquivo e falar, esse arquivo está errado. Não vai nem aceitar a tua folha de pagamento. Não, está errado essa folha.
Ah, mas tem um processo aqui, está atrelado a essa pessoa, então tudo bem, eu vou aceitar esses 8 mil aqui sem imposto de renda. Mas vejam que tem que haver a necessidade do cadastro de cada um desses processos. Teu sistema provavelmente já tenha um lugar para cadastrar isso, porque faz 3 anos que foi criado o primeiro layout de social já com essa tabela, e as empresas de software já estão praticamente todas adaptadas a isso. Então, são cuidados que nós teremos que tomar. E, normalmente, quem conhece bem a fundo isso é o pessoal do jurídico. O pessoal da área tributária, por conta das alíquotas todas de tributos, para quem tem um setor tributário, grandes empresas principalmente, então, as diferentes alíquotas para cada área nossa. Por exemplo, o SAT, 1, 2 ou 3%? Não sei. Qual é o SAT que se aplica à minha empresa? Ah, Emerson, não sei, aquilo está cadastrado lá no escritório, nunca mexi. O SAT muda, às vezes, de 3 em 3 anos, tá, pessoal? A regra é que mude de 3 em 3 anos. A última alteração foi em 2009. 2012 não mexeram, 2015 também não, já estamos quase em 2018. Mas, de tempos em tempos, a Previdência faz uma avaliação geral no risco do trabalho e recalcula toda aquela tabela do SAT. De repente, teu SAT está errado. Dê uma olhada nisso. Tá? Aproveite esse restinho de ano para dar uma avaliada se o SAT está correto. Emerson, onde que eu vejo isso? Decreto, anotem aí, decreto 3048/99. Decreto 3048/99. Um dos anexos dele traz a tabela de SAT, Segurança de Trabalho, de risco ambiental do trabalho. Como é que você vai achar esse decreto? Ah, vou comprar um livro. Não. Entra no Google, coloca decreto 3048/99 e escolha ou o link Planalto ou Dataprev. São os 2 lugares onde esses textos sempre estão atualizados. Ok? Clicou lá, já salva nos favoritos do teu computador. Porque cada vez que você precisar consultar, está nos favoritos. Eu faço isso com toda a legislação, tem um monte de coisa pendurada nos meus favoritos, está só ler. É muito prático, porque eu quero o texto atualizado, eu vou lá, já está atualizadinho, né? E o bacana é que se o texto foi alterado, o anterior está riscadinho, tem lá a data da lei que mudou, então eu sei que até dia tal valia aquele texto que está riscado, a partir daquele dia vale o outro texto. Tudo isso é interessante a gente ter na mão para uma hora de pesquisa ou para resolver problemas mesmo. Então, veja já o decreto assim que você chegar no escritório, veja o anexo e compare o CNAE da tua empresa com o segurança de trabalho que está lá, com o índice 1, 2 ou 3%, o grau de risco, para ver se o teu cadastro está correto. Se não estiver correto, é hora de corrigir. Muitas empresas entram com ações judiciais também por causa dessas mudanças que a Previdência faz no SAT. Ou a empresa estava pagando 1%, agora foi para 3%. Não, mas o meu risco aqui não mudou nada, então eu não quero que suba para 3%. E o cara entra com uma ação judicial para isso. Pronto, mais um processinho para aquele cadastro de processos. Porque o juiz vai dar uma liminar, você vai recolher 1%, mas o teu CNAE diz que deveria recolher 2% ou 3%. Então, tudo isso tem que ser muito bem controlado, tá? O pessoal do faturamento, por quê? Para as empresas desoneradas, e muitas ainda estão desoneradas, para as empresas do Simples, a informação de faturamento deverá ser prestada ao E-Social até o dia 7 do mês seguinte. E raramente nos entregam essa informação até o dia 7, né? Lá perto do dia 20, depois de tanto você insistir, alguém entrega para você poder calcular a GPS. E vai na GFIP, mas ninguém coloca e fica por isso mesmo, a GFIP não controla isso muito bem. O E-Social vai exigir essa informação até o dia 7. Então, eu precisarei estar antenado com o pessoal do financeiro para evitar maiores problemas. E, claro, a gente, do faturamento, perdão. O pessoal do financeiro também. Por quê? Os pagamentos efetuados deverão ser informados ao E-Social. Nós, do departamento pessoal, não pagamos nada, nós inventamos dívida. Quem paga é o financeiro, não é? Você gera a folha de pagamento e manda para o financeiro pagar. A tua parte você fez, a parte dele é azar dele. Não, a parte dele vai ser informada também ao E-Social. Por que vai ser informado também o pagamento, Emerson? Por causa do cálculo do imposto de renda. Sabe aquela coisa de dentro do mês, fora do mês, aquela confusão toda? Que dentro do mês você calcula de um jeito, fora do mês calcula de outro. Se tem adiantamento, soma o salário ou não soma para calcular o imposto de renda. Se for dentro do mês, soma. Se for fora do mês, não soma. Mas aí, se for fora do mês, o adiantamento vai ser somado ao salário para calcular o imposto de renda, essas coisas todas.
O E-Social quer saber as datas de pagamento para poder controlar todo esse resto. Tá? Até porque a intenção, lembrem que de boa intenção o inferno está cheio, mas a intenção é que as guias tributárias serão todas geradas pelos órgãos públicos, não mais por nós. Você não vai mais entrar no Cicalc e fazer um DARF. Você vai entrar no site da Receita e ele vai te dar o DARF pronto a partir das informações que você informou, que você prestou. Tá? Daí a necessidade de o financeiro também estar antenado. E claro, por último, nós da área trabalhista. Mas veja quanta gente está envolvida na operação do E-Social que deveria estar aqui conversando com a gente hoje. Aí mandaram só o pessoal do DP, né? Vocês vão ter que disseminar essa informação e convencer essas pessoas lá da necessidade de elas conhecerem esse assunto aí. Eu sempre deixo algumas sugestões, né? Encontrar uma pessoa responsável dentro da empresa ou dentro do escritório pela implantação do E-Social. E assim, essa pessoa tem que ter carta branca para chegar, bater na mesa do outro e falar: você vai mudar a tua forma de trabalhar. Senão a gente vai pagar multa, a gente vai ter problema. Conscientizar todo mundo da confusão, todos os atores envolvidos nisso. Fazer interface entre as áreas diversas da empresa, mudança de cultura, tudo isso que eu estou sugerindo aí são coisas necessárias para que nós não tenhamos problema a partir de janeiro do ano que vem. Por exemplo, de novo, os atestados admissionais. Que hora que eles chegam para a gente? A hora que a gente cobra, né? Nem mandam isso para nós. 3 meses depois que o cara está, você não mandou o atestado ainda. Ah, não fiz. Estou mentindo? Pois é, vai ter que ter esse atestado na admissão. Se eu transmitir uma admissão sem informações do atestado médico, ou essa admissão vai voltar, dizendo que está faltando informações, ou vai gerar uma ação fiscalizatória automaticamente. Pensem o seguinte: hoje, um auditor do Ministério do Trabalho não sabe que você não fez o atestado admissional, porque ele não está lá dentro da tua empresa. A partir do momento que o E-Social estiver no ar, você vai informar isso. Ou você vai não informar isso, ele vai ficar sabendo. O sistema vai ficar sabendo, vai gerar uma notificação para os auditores, e esses caras vão ter trabalho pra caramba. Muita coisa, o próprio sistema vai gerar multa. Já entregou o DCTF em atraso? O que acontece? A multa vem na tela já, né? Não precisa de um auditor fiscal ir lá te autuar porque foi feito em atraso. Não, vai vir automático. E a ideia do E-Social é exatamente essa. A mesma Receita Federal é quem controla o E-Social. Então, fez alguma coisa errada, a ideia é que a notificação e a multa já venham online para você. Muita coisa não dá para fazer isso. Por exemplo, você transmitiu uma admissão depois da data da contratação. Tipo, admissão dia 5. Você só fez a transmissão no dia 7. Está em atraso? A transmissão está, mas quem prova que você só fez o registro dia 7? Quem garante que a carteira de trabalho já não estava preenchida no dia 3? 2 dias antes de começar o trabalho. Estão vendo que a multa não vai poder vir online nesse caso? Eles vão ter que instaurar um processo, mandar alguém lá para averiguar, para descobrir, não sei o que lá. Então, nem toda a penalidade vai ser online, gente. Tem muita coisa que não tem como a Receita saber se você fez certo ou errado. Teu computador deu problema, você não conseguiu transmitir. Computador nunca dá problema aqui em Curitiba, só lá em Londrina, né? Que trava tudo, tem que mandar o técnico, tem que mandar para revenda para consertar a máquina e você fica sem computador 3 dias. Aí traz o notebook de casa para quebrar o galho, mas não tem o sistema instalado no notebook. Aí tem que chamar outro técnico para instalar o sistema no teu notebook, você conseguir trabalhar. Vamos lá, só acontece comigo essas coisas, né? Então não tem como eles saberem o que aconteceu. Eu sempre me lembro de um tempo atrás, alguns anos atrás, que todo o interior do estado de São Paulo ficou 3 dias sem internet por um problema que a Telefônica teve. Imagina se é no ambiente E-Social, 3 dias sem internet. Esquece um pouquinho o E-Social, pensa só na nota fiscal eletrônica. 3 dias sem internet, como é que emite nota? Essas coisas podem acontecer, gente. Estou colocando isso porque nem todo o problema poderá ser multado. Ou seja, eles não vão poder mandar qualquer coisa, a multa na tua tela.
Agora, prazos definidos, como por exemplo, fechamento de folha de pagamento, que equivale a GFIP. Tem que ser prestado até o dia 7. Se eu mandar no dia 10, está em atraso. Aí não tem choro, nem vela, nem fita amarela, como dizia minha avó. Já está vencido o prazo, você não prestou a informação dentro do prazo que deveria ter prestado. Agora, outras informações. Quer ver um outro exemplo? Você faz os atestados periódicos, atestados médicos periódicos. No caso da tua empresa, os atestados são anuais, nem sempre é anual, tá, gente? Mas no teu caso da tua empresa, o atestado é anual. Então, todo mês de setembro, você faz atestado de todo mundo. Agora, em setembro, vai fazer, você já vai alimentar tudo no teu sistema, bonitinho, porque em janeiro, quando transmitir o pacote inteiro de informações para a social, já vai a informação do último atestado médico. Perfeito. Chega em setembro do ano que vem, o que a Receita está esperando? Um novo pacote de atestados. E você não alimenta o sistema. Em outubro vai o fiscal te visitar e ele chega muito cordial, né? Eu quero ver todos os atestados periódicos desse ano. Você pega o pacote de atestado e coloca no colo dele. Está aqui. Você fez? Fiz. Ah, mas o social não acusou. Esqueci de lançar meu social. Mas você não deixou de fazer o atestado? E o importante é lançar no social ou é fazer o atestado? É saber se a pessoa tem condições de trabalho ou é informar isso no sistema? Não é saber se a pessoa tem condições de trabalho, o importante é o atestado, não é o e-social. Então ele vai te multar por isso? Não, também deu uma multa administrativa só pelo não lançamento. E deveria ser uma coisinha pequena. Agora, o principal você fez. Ele sabe que você fez? Ele só vai saber se for te visitar. Logo, de novo, repito, nem toda falha vai poder gerar multa automaticamente. Ok? Um dos grandes medos nossos com o e-social é a multaiada que vem, né? Tem alguns colegas que dizem que você vai ligar o computador de manhã, vai aparecer, bom dia, você tem uma multa. Eu digo que ele não vai esperar o dia seguinte, ele vai falar na hora que aconteceu o problema. Mas nem tudo vai gerar multa desse jeito, tá, gente?